de novo. Então, basicamente, então só para agora que está gravando, eu não tinha visto que não estava gravando, nós temos a prova direta. Prova direta básica é a certidão de casamento. É a certidão que é exarada ali no momento da celebração deste ato, e essa é a prova direta do casamento. Na falta dessa certidão e na impossibilidade de se exarar uma segunda via, é possível realizar a aplicação daquilo que nós denominamos de provas diretas supletórias, ou seja, a comprovação mediante algum documento pessoal, a comprovação mediante um passaporte que foi alterado com o sobrenome, por exemplo, dessa pessoa que estava casado, a própria certidão, né, de proclamas, outros documentos que comprovam a constituição e a celebração desse casamento, tá? Então, nós temos a prova direta, que é a própria certidão de casamento, que é uma coisa que todas as pessoas aqui, elas recebem no ato da celebração do casamento. Segunda hipótese são essas provas diretas supletórias, que aparecem para nós como uma possibilidade de suprir essa prova direta na falta dela. E, além disso, nós temos uma situação específica em relação ao casamento celebrado no estrangeiro com o nosso, perante as autoridades consulares. Quando nós estudamos essa hipótese, né, nós lembramos a vocês que a pessoa, quando volta para o Brasil, seja um dos nubentes ou os dois cônjuges, né, precisam fazer o registro desse ato no foro do domicílio desse casal ou dessa pessoa, ou, na falta desse foro, né, em que se fixe residência, no primeiro ofício da capital do estado em que essas partes passarem a residir, tá? Então, dentro disso, a prova desse casamento realizado no estrangeiro perante a autoridade consular nada mais é do que a certidão do registro propriamente dito, tá? Essas são as provas diretas. O nosso Código Civil elenca elas dentro do artigo 1543, parágrafo único também dentro desse dispositivo, e no artigo 1544 também. Mas, além dessas chamadas provas diretas, nós temos a ideia de provas indiretas, que é feita, comprovada pela ideia de estado de casados. Se faz a prova dentro de uma demonstração pública e fática dessa situação de casados que esses cônjuges estão submetidos. Então, doutrina majoritária aponta que 3 requisitos acabam aparecendo para nós, sobretudo o professor Eduardo Leite, nosso professor aqui paranaense, ele trabalha muito bem esses três requisitos. Né? Eu indico para vocês aí. O primeiro requisito pode ser visto como nome ou nominatio, tá? Que nada mais é do que o fato de um cônjuge utilizar o nome do outro. A segunda possibilidade, o segundo requisito dessa prova indireta do estado de casados é o tractatus ou tractatio, que nada mais é do que os cônjuges se tratarem de forma recíproca como se casados fossem, tá? E a fama, nosso último requisito, ou a reputatio, que nada mais é do que o reconhecimento perante ali aquele liame social, diante dessa reputação social, diante de como ali os vizinhos, a cidade, dependendo do porte da cidade, enxergam este casal. Se de fato eles estão, ou aliás, todos pressupõem que eles estão casados, tá? Então, quando vocês somarem essas três possibilidades, é nítido que é a prova indireta do estado de casado, tá? Isso daqui também acaba aparecendo para nós dentro do artigo 1545 do Código Civil, que vai falar para nós que na posse de estado de casados, essas pessoas, né, por mais que ela não possa manifestar vontade ou tenham falecido, né, existe essa possibilidade, não se pode contestar em juízo a prole em comum dentro dessa prova, tá? É nítida que aqui nós temos um regime de exceção, porque quando existe prole comum dentro desses casos, a gente vai aplicar uma regra específica em relação à filiação, que nós vamos estudar lá para frente, tá? Por quê? Porque aqui, na verdade, nós estamos tentando proteger essa prole em comum desse casal. Existe uma presunção de casamento, uma presunção de filiação, tudo isso que nós vamos estudar ali, mediante o processo de filiação propriamente dito, e esse processo de filiação propriamente dito requer uma impugnação muito específica. Então, não se pode ali, dentro desse contexto, e no questionamento, ou algo nesse sentido, na posse do estado de casados, colocar
alguma ideia de contestação em relação aos filhos em comum desse casal. Isso é um procedimento à parte, dentre que vai ser verificado em uma outra oportunidade, não aqui nessa prova indireta de casamento, tá? Quanto à prova da nossa celebração do ato, nós temos que, querendo ou não, que essa prova da celebração, por exemplo, legal do casamento, vai resultar nitidamente, quando existe essa prova de estar de casado, etc., que é o que eu estou passando para vocês, ela vai se dar mediante uma sentença judicial. Então, é um processo judicial que vai resultar numa sentença judicial, e essa sentença judicial mandará averbar dentro do registro civil, novamente, essa certidão de casamento, né? E essa certidão de casamento vai produzir os efeitos ali em relação aos cônjuges, em relação aos filhos, todos os efeitos, e um ponto que é muito importante, que os efeitos aplicados aqui nessa hipótese são os efeitos desde a data da celebração desse casamento, que se perdeu, tá? Então, nós temos uma sentença, é uma sentença declaratória, uma constitutiva, que visa provar o próprio casamento. E quando se prova o casamento, nós retroagimos esses efeitos dentro da regra ex tunc, tá? Então, os efeitos são retroativos desde a data da celebração em relação ao casamento. E um outro princípio que eu já comentei para vocês na aula passada, e como falei que ia começar a aparecer um pouco, que é um princípio, né? É uma regra, na verdade, que é um indúbio pro matrimônio. Ou seja, se existe alguma dúvida em relação se há uma ideia de estado de posse de casados ou não, se existir essa dúvida, na verdade, a gente vai tombar para o lado de que sim existia esse casamento. Tá? Então, essa regra do indúbio pro matrimônio começa a aparecer para nós, então, diante de uma interpretação hermenêutica, diante do liame causal, do liame processual, e dentro da regra do artigo 1547 do nosso Código Civil, nós teremos, sim, a aplicação dessa regra, que é o indúbio pro matrimônio. Perfeito? Falar um pouquinho agora dos efeitos do casamento. Bem, aqui também não tem muita regra, né? Vocês já sabem, dentro de tudo que nós já trabalhamos até aqui, que nós estamos diante de um negócio jurídico sui generis, é um negócio jurídico extremamente formal, extremamente complexo, e por ser um negócio jurídico específico e especial, é nítido que nós temos regras também especiais, sobretudo em relação à sua formação, e muito mais que isso, é uma própria condição especial. Então, quando nós estivermos diante do casamento, é nítido que alguns efeitos serão aplicados, que são efeitos que estão na nossa lei, tá? E outra, voltando novamente à escada pontiana, a gente está aqui também falando de efeitos, como nós estávamos na prova, falando do terceiro degrau, ou seja, do plano da eficácia do casamento, beleza? Então, o casamento, ele vai se apresentar para nós como um negócio jurídico complexo, especial, que vai produzir efeitos jurídicos amplos, ou efeitos jurídicos que trazem deveres para esses cônjuges, que pretendem ali se unir dentro dessa comunhão da vida, tá? Então, eu vou fazer uma separação de efeitos e depois eu vou falar um pouquinho dos deveres do casamento, perfeito? Vamos lá. Quando da celebração do casamento, tanto o homem quanto a mulher, de forma mútua, né, eles assumem ali a condição de consortes, condição de cônjuges, companheiros e responsáveis por todos os encargos da família. Ou seja, nós temos um efeito muito interessante dentro do artigo 1565 do nosso Código Civil, que é a ideia de comunhão plena de vida. Então, esse é um dos efeitos que aparece de forma inaugural para nós em relação ao casamento, que é a nossa comunhão plena de vida, que é a regra do artigo 1565 do Código Civil. Um efeito que aparece para nós, de forma primária, podemos dizer assim, é em relação ao sobrenome, né? Porque qualquer um desses nubentes poderá adotar um sobrenome, né, do outro nubente. Então, isso está no parágrafo 1º do artigo 1565 do nosso Código Civil, que traz essa ideia de que tanto a mulher quanto o homem podem sim adotar o sobrenome um do outro.
tá? E é nítido que nós estamos em pé de isonomia entre mulher e homem nesse aspecto, então, novamente, tanto faz se o homem quiser adotar, quanto a mulher também. Aqui eu tenho um aspecto que eu queria destacar para vocês, que essa liberdade em relação à adoção do sobrenome do consorte, né, ela vai abranger, ela acaba abrangendo, melhor dizendo, a possibilidade de inclusão de um segundo sobrenome do outro cônjuge, tá? O STJ decidiu isso em 2019, então é possível, sim, abranger a possibilidade da inclusão de um segundo sobrenome do outro cônjuge. É uma decisão recente do STJ, que é uma decisão de 2019, e eu coloco aí para vocês, ó, o seguinte trecho, que é esse informativo aí que eu coloco para vocês, ó. O artigo 1565, parágrafo 1º do Código Civil não impõe limitação temporal para a retificação do registro e o acréscimo de patronímico do outro cônjuge por retratar manifesto direito da personalidade. A inclusão do sobrenome do outro cônjuge pode decorrer da dinâmica familiar e do vínculo conjugal construído posteriormente à fase de habilitação dos nubentes. Então, incumbe ao Poder Judiciário apreciar, dentro do caso concreto, a conveniência, melhor dizendo, da alteração do patronímico à luz do princípio da segurança jurídica. Então, é possível adotar um segundo sobrenome e, sobretudo, você não precisa adotar o sobrenome no ato da celebração do casamento. Essa decisão deixa muito claro isso, a informativo 655 do STJ, no sentido de que não se faz necessária a adoção desse sobrenome no ato do casamento. Pode sim ocorrer posteriormente, mas desde que seja motivado e desde que nós sejamos mediante a segurança jurídica. A gente não pode prejudicar terceiros, nem nada em relação a isso. Tá? Então, e outra, tudo mais judicial nesse aspecto. A gente vai verificar isso também um pouco mais para frente, requerimentos administrativos em relação a isso, mas aqui, sobretudo nessas questões um pouco mais excepcionais, é no plano do judicial, beleza? Acho que nem preciso falar para vocês, mas só pontuando bem breve, inclusão de sobrenome não é obrigatório, vocês não precisam incluir o sobrenome do outro cônjuge, por quê? Porque o nome é um direito da personalidade, sendo o direito da personalidade, é uma norma de ordem pública e você não pode afastar esse direito, que é um direito da personalidade, sobretudo existencial, no meu ponto de vista. Então, cabe ali, sem dúvida, caso a parte não queira, não precisa adotar sobre qualquer hipótese, beleza? Outro ponto, né, é que a partir do momento em que ocorre a adoção desse sobrenome, nós também temos ali a vinculação como direito da personalidade desse novo sobrenome adotado, tá? Então, nós tínhamos antigamente uma discussão muito grande sobre a retirada de sobrenome. Hoje nós temos alguns pontos muito interessantes. Aliás, estão gravando o filme lá do Maurizio Gucci, né? O Maurizio Gucci, ele foi o CEO da Gucci e ele foi assassinado pela esposa, que era Regina alguma coisa, agora eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas estão gravando é um caso da Itália, mas ela queria manter o sobrenome Gucci vinculado à imagem dela, e foi uma discussão muito interessante que se deu na Itália, porque se prolongou muito ao longo do tempo. Então, aqui também, a parte que adota o sobrenome, ela tem que manifestar a sua retirada no momento de um eventual divórcio, tá? Ou, posteriormente, também é possível, desde que judicialmente seja acolhido. Mas é interessante esse ponto. Então, a partir do momento em que existe a adoção do sobrenome, acaba abrangendo um direito da personalidade. Tranquilo? Bem, falando aqui acerca do planejamento do casal, que é o nosso planejamento familiar, nós temos um ponto muito interessante. Eu coloco para vocês no slide que é livre decisão do casal, por quê? Porque nós temos aquele princípio da não intervenção do Estado. E esse princípio da não intervenção do Estado tem que aparecer para nós aqui no seguinte sentido. O Estado, ele necessariamente, ou deveria ser assim, né, ele teria que garantir recursos mínimos educacionais e financeiros para o exercício do planejamento familiar, beleza? Então, é nítido que nós não podemos
como Estado ou como instituição privada, promover atos de coação em relação ao planejamento familiar, porque se nós estivermos mediante isso, nós estaremos violando o princípio da liberdade, o princípio da não intervenção do Estado em relação às questões familiares. Lembre-se que quando é política pública em relação a acesso à informação, algo nesse sentido é permitido, tá? A questão mesmo da informação, por exemplo, uma coisa que é interessante, que é uma intervenção do Estado muito grande em relação à impossibilidade de menores de 16 anos casarem. Então, poderia ser questionado até mesmo a constitucionalidade dessa lei. Só que é interessante porque um dos fundamentos dessa alteração foi, de fato, a não possibilidade de pessoas em idade baixa se casarem. Então, essa foi uma das principais justificativas da lei e outras questões também que acabavam, que eram muito, muito complicadas, muito polêmicas, né? Só que aqui o que eu estou querendo dizer para vocês é que o casal, dentro desses efeitos, ele é totalmente livre para realizar esse planejamento familiar, perfeito? Então, é nítido que todos esses efeitos que eu estou colocando para vocês são aplicáveis também às uniões homoafetivas, tá? Aqui é tudo igual, tá? Aqui não tem diferenciação sob hipótese alguma. Então, aqui nós temos esses efeitos, né? A liberdade em relação ao planejamento familiar e em relação ao sobrenome do outro cônjuge, perfeito? Um pouquinho dos deveres, né? Os deveres são bem interessantes, porque os deveres, eu acho que talvez eu coloque uma aula especial só sobre responsabilidade, sobre talvez abuso de direito por inobservância dos deveres do casamento, mas eu vou falar de responsabilidade civil um pouquinho hoje, sobre um ponto muito interessante, sobre a quebra do contrato em relação à questão pré-negocial, vamos dizer assim, mas os deveres do casamento aparecem para nós como uma questão muito interessante, porque, na verdade, hoje, antigamente, os nossos deveres eram utilizados, sim, como uma justificativa para separação, né? Quando você comprovava alguma ideia de culpa, geralmente ela estava vinculada à ideia de inobservância dos deveres do casamento. Então, se você queria se separar e você tinha que provar a culpa, geralmente você visitava esse artigo 1566 do nosso Código Civil, que também é o nosso artigo 233 do Código Civil de 1916, que enuncia os deveres em relação ao casamento, perfeito? Então, vamos dar uma verificada aqui em relação a esses deveres, tá? Muito, muito objetivo também, não tem muito segredo essas questões. Vamos lá. Bem, o primeiro dever é um dever muito interessante, e outro, é dever do casamento. Quando nós aplicamos a união estável, e esse vínculo, essa linha muito tênue entre união estável e casamento, nós constataremos lá na união estável que esses deveres do casamento, eles não são aplicados lá na união estável, tá? Só que aqui aparece para nós, como o primeiro dever em relação ao casamento, dentro desse inciso primeiro do artigo 1566 do Código Civil, a ideia de fidelidade recíproca. Ou seja, existindo a infidelidade, existiria, né, um motivo para você executar uma eventual separação, mas, novamente, hoje em dia, a ideia de infidelidade é uma ideia de que pode ser promover o divórcio, só que não se precisa mais discutir culpa em relação a isso, tá? Então, eu acho que não vale a pena perder tanto tempo em relação à fidelidade recíproca, mas é interessante, principalmente para vocês, quando forem executar alguma prova de uma prova de segunda fase, uma prova escrita, em concursos, sobre alguns termos, né? São termos que antigamente eles eram, sim, muito colocados, mas hoje eles são termos pejorativos. Então, é melhor falar, por exemplo, vamos lá. Colocar uma expressão muito comum, né? Adultério. Adultério, hoje, acaba não cabendo mais, tá? Porque existe, por exemplo, uma ideia bem pejorativa em relação a este termo. Então, na verdade, essa ideia de adultério poderia até mesmo gerar um questionamento
sobretudo no ponto em que se discutia a separação, no ponto que se discutia a culpa, no ponto que se discutia todas essas questões, se era possível a perdão do adultério. E como que funcionava isso naquele tempo que a gente discutia essas questões? Por exemplo, se existisse um eventual adultério e o outro cônjuge, o cônjuge ali que não promoveu, mas foi a vítima, né, desse adultério, vamos colocar nesses termos, a partir do momento em que continuasse a coabitação sob o mesmo teto, era como se existisse um perdão em relação a este adultério. Então, nós tínhamos ali uma ideia, sim, de que era possível a convalidação, ou seja, um perdão desse adultério, e isso não seria uma justificativa para a separação. Mas a partir do momento em que aparece para nós, em 2010, a emenda constitucional do divórcio, novamente, esse tipo de questionamento, esse tipo de ideia, o afastamento da teoria da culpa em relação aos nossos casamentos, faz com que essas discussões saiam praticamente do nosso sistema. Então, hoje em dia, a gente não tem mais o porquê ficar nos batendo e ficar questionando em relação a isso, porque a emenda constitucional 66 de 2010, ela mata a ideia de culpa para nosso direito de família, tá? Responsabilidade civil, mas para o nosso direito das famílias. Então, a gente não discute mais culpa. Então, na verdade, a fidelidade recíproca, ela tem que ser observada, ela é um dever do casamento, isso tem que ficar muito claro, tá? Está lá previsto no nosso artigo 1566, inciso 1º. Pode ser que isso possa gerar uma responsabilização civil por abuso do direito, aí a gente vai discutir isso lá na frente, tá? É um ponto muito interessante, que aparece cada vez mais nos tribunais, porque se há um dever, e você não observou esse dever, lembra aquela ideia de responsabilidade civil, dever jurídico ou dever originário, que a violação desse dever jurídico originário gera ali um dever jurídico secundário. Então, a violação desse dever primário gera um segundo dever jurídico secundário, que nós sabemos que nós daremos o nome dessa violação de obrigação de indenizar, segundo o próprio Código Civil. Então, é interessante eu pontuar isso para vocês, porque a gente vai discutir isso também lá na frente. Porque daí vocês vão virar e falar para mim, mas para que servem esses deveres se estão lá e ninguém cumpre, ou se não tem mais nenhuma pertinência em relação ao tema, tá? E lembrando, o Código Civil é de 2002, a emenda do divórcio é de 2010, só que a emenda do divórcio, ela não afasta esses pontos previstos no artigo 1566 do nosso Código Civil, tá? Então, existem ainda esses deveres para nós, beleza? É nítido que, por exemplo, esses deveres, sobretudo hoje no mundo digital, né, eles precisam ser observados em relação aos ambientes virtuais. Nós tivemos uma discussão muito interessante em Brasília, no seguinte sentido, de que houve uma indenização por danos morais que foram arbitrados em 20 mil em relação a uma infidelidade ocorrida em chats. Então, o cônjuge, ele mandava e-mail, mandava mensagem no Skype, ele mandava mensagem no Instagram, enfim, ele mandava mensagem para um monte de gente, e aí restou comprovada essa infidelidade virtual, e essa infidelidade virtual, até a própria ementa de Brasília, depois, se vocês quiserem, eu mando essa ementa para vocês, eu não estou com ela aqui agora, mas ela coloca até mesmo um termo de acho que é sexo virtual, algo nesse sentido. Então, a inobservância desses deveres, né, desse dever em relação ao ambiente da internet, também foi uma causa de justificativa para responsabilizar este dever. Então, é um ponto muito interessante, né, porque é nítido que o nosso Código Civil ele vai acompanhando as novidades que acabam aparecendo para nós, tá? Um outro ponto que nós temos em relação aos nossos deveres em relação ao casamento é uma questão que é muito questionada também hoje em dia, porque não necessariamente isso também vai ser um dever, que é a vida em comum num domicílio, que é o nosso chamado domicílio conjugal,
que existia dentro de uma ideia muito comum no Código Civil de 1916, que era um dever de coabitação, ou seja, existia a necessidade das pessoas, dos cônjuges, coabitarem sob o mesmo teto, tá? E aqui também tinha aquela ideia que foi afastada, está sendo afastada cada vez mais do dever em relação ao sexo, aquele débito conjugal, todos aqueles pontos que já estão sendo afastados, que eram algo que foram muito trabalhados pelos civilistas tradicionais, mas essa ideia de coabitação e esse conceito de coabitação, a gente precisa enxergá-lo hoje dentro das dinâmicas sociais. Então, é nítido que hoje nós temos as questões de, por exemplo, uma coabitação fracionada. E o que seria isso? Seria que os cônjuges, mesmo que distantes, ou seja, mesmo que em lares distintos, em residências distintas, podem conviver assim, sem romper qualquer aspecto em relação ao afeto em que um sente pelo outro. E é nítido que isso pode até mesmo fortalecer esse vínculo matrimonial. Então, hoje em dia, esse dever também, no plano prático, não necessariamente ele vai ser aplicado. A gente tem uma ideia, então uma súmula do STF, uma súmula bem antiga, eu não lembro o ano certinho agora, mas acho que é da década de 60, que é a súmula que fala da necessidade de mora uxório, sobretudo para a relação de união estável. Hoje em dia, até mesmo para a união estável, isso é afastado. Aqui no casamento também é afastado. Essa ideia de mora uxório, desse dever de coabitação sob o mesmo teto, hoje em dia é flexibilizado em relação às dinâmicas sociais, tá? Lá na nossa união estável, o que importa é o intuito de constituir família. Aqui, para nós, no casamento, é o ato da celebração do casamento em si. Então, na verdade, hoje em dia, esse dever de coabitação sob o mesmo teto e todos esses débitos conjugais, eles estão cada vez mais sendo mitigados, tá? Novamente, é um dever, está previsto dentro da nossa sistemática, mas é um dever que cada vez mais aparece de forma flexibilizada em relação às dinâmicas sociais, beleza? O nosso terceiro dever é um dever muito interessante, isso aqui eu acho muito legal, que é a mútua assistência. Então, a ideia de mútua assistência, ela não quer dizer uma assistência patrimonial somente, tá? Muito além disso, é uma assistência afetiva, uma assistência moral, é uma assistência, de fato, da justificativa do próprio casamento, né? Dessa ideia de próprio termo cônjuge, né? Essa ideia de um companheirismo prolongado em relação às dinâmicas, em relação à própria celebração desse casamento, enfim. Então, eu trouxe a lição do professor Luiz Adson Fachin e do Carlos Eduardo Pianovic Ruzic, Ruzic, falei certo, que traz a seguinte lição, ó. Outro efeito gerado pelo casamento é o da mútua assistência, que consiste essencialmente em ajuda e cuidados nos aspectos morais, espirituais, materiais e econômicos. Então, esses deveres expressam em vários momentos da vida familiar, como no cuidado do outro quando enfermo, no conforto prestado nas adversidades e vicissitudes da vida, compartilhando dores e alegrias. Assim, é um dever de conteúdo ético, variável historicamente, conforme os costumes de uma sociedade em dado tempo e de determinado local. Eu acho que esse sim é um dos deveres talvez mais belos aqui que nós estamos estudando na nossa aula de hoje. Então, um exemplo que a gente pode ter em relação a essas questões é você conseguir solucionar, ou tentar ajudar a solução de problemas que o seu cônjuge enfrenta na vida. Então, o nosso casamento, ele gera, sim, uma comunhão plena de vida. E gerando uma comunhão plena de vida, nós estaremos numa comunhão plena de vida não somente no aspecto material. O aspecto material tem sua importância, é claro que tem, mas, muito além do aspecto material, nós temos nossos aspectos imateriais. Então, na lição aí do nosso Fachin, do Ruzic, nós temos os aspectos morais, espirituais, materiais e econômicos. Então, nós temos os aspectos morais, espirituais,
o próprio afeto, né? Então, é mais ou menos essa ideia que quer colocar para nós, beleza? A mútua assistência aparece para nós no aspecto patrimonial muito nítida em relação à adoção do regime de casamento desses cônjuges, que é o objetivo da nossa, objeto da nossa próxima aula. Eu amo essa matéria em relação ao regime patrimonial, e é isso. O outro dever em relação ao nosso casamento é o sustento, guarda e educação dos filhos, né? É nítido que essa ideia tem uma correlação muito nítida com aquele princípio da solidariedade que nós estudamos nas nossas primeiras aulas. Aqui, novamente, é um pé de isonomia, tanto o pai quanto a mãe tem que ajudar dentro dessa ideia de equivalência à criação, guarda e educação dos filhos. Eu acho que esse dever do casamento foi um dos motivos que trouxe para nós a alteração em relação à guarda compartilhada e colocar ela como regra dentro do nosso sistema, porque dentro da guarda compartilhada nós temos exatamente essa ideia. O sustento, a guarda e a educação dos filhos de forma conjunta por esses cônjuges, né? Ou, no caso, por esses genitores. Então, é mais ou menos dentro dessa ideia. Então, o dever de guarda, educação e criação dos filhos não é só um dever entre vamos colocar também dentro dessa questão, entre pais e filhos, mas também entre os cônjuges, né, os companheiros. Então, vamos supor, aquela ideia de uma eventual enteado, dentro desses pontos, eles também aparecem para nós, dentro da relação de afinidade, como gerando a necessidade de observância em relação a esta ideia, tá? Então, você precisa, sim, colocar essa ideia de preservação e de respeito em relação aos filhos. Além disso, nós temos o penúltimo dever, que é o nosso respeito e considerações mútuos, né? Isso daqui, a gente lembra sempre na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, mas é exatamente essa ideia que está aqui para nós, que é o respeito e considerações mútuas, né? Então, é a observância sempre de uma relação que não necessariamente vai ter sempre momentos positivos. A gente sabe que, não, infelizmente, não é assim. Terão altos e baixos. Nossa, estou parecendo um celebrante aqui, né? Mas tem altos e baixos, e dentro dos baixos, vamos colocar assim, sempre manter uma relação plena de respeito. Tá? Isso é o que mais importa num casamento e um eventual divórcio, desde que tenha uma relação continuada dentro de com um filho, com uma filha, independentemente da relação não ter dado certo, dentro dessa hipótese, o respeito tem que sempre existir, porque, querendo ou não, se não tiver respeito, a pessoa mais prejudicada em relação a isso, além dos próprios ex-cônjuges, será a própria prole em comum. Então, respeito e considerações mútuas é dentro daquela ideia de um reconhecimento recíproco, uma ideia de respeito recíproco entre uns e outros, tá? Bem, deixa eu... aqui também, dever de colaboração entre os cônjuges quanto à direção da sociedade conjugal, sem distinção entre marido ou mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Aqui é um ponto muito interessante, tá? Porque aqui aparece para nós uma ideia de uma família que é dialogada, dentro de uma família que se colocam as questões e existe um debate, e dentro desse debate nós temos a ideia de uma construção conjunta em relação do que será o melhor. É uma ideia de família democrática, nada mais do que isso. Mas isso é interessante porque dentro do parágrafo único do artigo 1567 do nosso Código Civil, há uma previsão de, em caso de divergência entre os cônjuges em relação a alguma questão, e em relação, sobretudo, aos interesses do casal ou dos filhos, é possível os cônjuges levarem isso para o Poder Judiciário. Isso daqui é muito interessante porque, cara, para mim não um absurdo, mas, porra, olha o tanto de judicialização que a gente tem. Aí o casal não consegue discutir o que é o melhor para ela e vai lá e leva para o Poder Judiciário. Eu acho isso daqui um absurdo gigantesco. Então, está lá dentro desse parágrafo único do artigo 1567, para quem tem curiosidade, dá uma olhada lá, mas é uma judicialização de um conflito que é um conflito interno da família.
Ah, cita um caso. Eu não sei nenhum caso. Nunca chegou uma pessoa no escritório falando: ah, eu estou discutindo com o meu cônjuge se a gente compra um imóvel. Ah, então peraí, vamos judicializar para ver o que, que o juiz acha sobre isso. É um absurdo, né? Mas está lá no nosso Código Civil para interesse, para, enfim, para quem tem interesse em saber. Bem, aqui tem um ponto interessante que é em relação à administração dessa sociedade conjugal, tá? É nítido que quando ambos os cônjuges estão lá juntos, enfim, existe essa administração conjunta dos bens, do acervo patrimonial constituído por essa família. Esse é um ponto que tem que ficar muito claro. Mas é possível que exista a ausência de um dos cônjuges, né? Quando? Vamos lá. Em três hipóteses. Está lá no 1570 isso, tá? Lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado, episodicamente, de consciência em virtude de enfermidade ou de acidente. Então, aqui dentro desse caso, nós temos a sociedade conjugal e a administração dessa sociedade conjugal de forma exclusiva por um dos cônjuges, tá? É muito interessante, e aqui eu trouxe o julgado para vocês, de 2006, do TJ do Rio de Janeiro, Carioca, Fluminense, que fala o seguinte, ó, requerimento de alvará para autorização judicial com vistas à gestão da administração do lar conjugal pela mulher. Então, caracterização de situação de episódica falta de discernimento pelo varão. Cônjuge varão e cônjuge varoa, né, que são termos que acabam aparecendo. O varão é o homem e a varoa é a esposa, é a mulher, tá? Sentença de extinção do processo por apontada impossibilidade jurídica do pedido, inconsistência do referido fundamento, de vez que o inocorrente qualquer vidação do ordenamento jurídico a pretensão em tela, amparo do pedido pelos artigos 1567, parágrafo único, e 1570, que é isso que eu estou falando para vocês, do novo Código Civil. Situação, além disso, respaldada pelo disposto no artigo 1109 do antigo CPC, que dispensa expressamente o órgão judicial de observância da legalidade estrita. Necessidade de dilação probatória, anulação da sentença, provimento do apelo. Aqui é exatamente isso. É muito interessante porque ela está promovendo um alvará judicial para fazer a administração desse bem, tá? E é muito interessante porque eu acho que esse é o procedimento mesmo. Fazer um requerimento de alvará judicial para fazer a administração desses bens quando da ausência deste outro cônjuge nas hipóteses do artigo 1570 do nosso Código Civil. Fechou? Alguma dúvida? De boas? Vamos falar de uma coisinha legal. Eu gosto de responsabilidade civil e gosto mais ainda de família. E aí a gente junta as duas coisas e a gente acaba brincando, né? Será que é possível nós responsabilizarmos civilmente uma pessoa que quebra o negócio jurídico especial, que é o nosso casamento, dentro da fase pré-negocial? Ou seja, será que é possível a quebra de promessa de casamento? E se essa quebra de promessa de casamento gera uma indenização, e se essa indenização diz respeito ao aspecto patrimonial, os danos materiais, ou os danos morais também podem ser aqui, podem aparecer para nós, que são os nossos chamados também danos extrapatrimoniais. E aqui vocês vão deparar com uma confusão gigantesca. Isso daqui seria legal para trabalhar com vocês dentro de um trabalho. Falar assim, é possível a quebra da responsabilização civil por quebra da fase pré-negocial no casamento? Vocês vão verificar que dá para dar tiro para tudo que é lado aqui, tá? Vamos lá. Vamos começar com isso daqui, ó. Então, primeira pergunta que eu coloco para vocês é em relação a esse dever de indenizar nos esponsais. Aqui nós temos esse termo estranho, tá? Que é, na verdade, antes da constituição de cônjuge, ou seja, os noivos, propriamente ditos, tá? Noivo, noiva. Essa ideia que nós estamos tratando, tá? Nós não estamos tratando de esposo e esposa, mas sim de noivo e noiva, antes da celebração deste casamento. E a pergunta que eu coloco para vocês é,
será que é possível a quebra de promessa de casamento como fato gerador do dever de indenizar? E aí nós vamos colocar, por exemplo, que várias outras legislações comparadas, como, por exemplo, o Código, o BGB, né, o nosso Código Alemão, que possui uma influência gigantesca para nós, sobretudo, por exemplo, na questão da boa-fé objetiva. Sim, ele considera que é possível a indenização dentro desses casos, e Código Alemão, Código Italiano, Código Espanhol, são alguns exemplos aqui, o Código Peruano também, o próprio direito canônico coloca também esse aspecto, e a gente vai entender isso como é visto perante a doutrina e perante a jurisprudência. A começar pela doutrina. Se a doutrina já está confusa, vocês imaginam lá na jurisprudência. Ó, o Inácio de Carvalho Neto, também é paranaense, o Inácio de Carvalho Neto, ele coloca para nós que o nosso Código Civil, ao contrário dos códigos alemão, italiano, espanhol, peruano e canônico, não regula, sequer os efeitos do descumprimento na promessa. Mas para esse autor, isso não impede que se possa falar em obrigação de indenizar nesses casos, com base na regra geral da responsabilidade civil. Como afirma Youssef Carrali, optou-se por deixar a responsabilidade civil pelo rompimento da promessa sujeita à regra geral do ato ilícito. Então, dentro dessa primeira ideia, sim, seria possível responsabilizar uma pessoa em decorrência da quebra dessa promessa de casamento futuro por um dos noivos. Então, nós temos primeiro a ideia de que sim, seria possível a responsabilização deste noivo que quebrou este contrato dentro da fase pré-negocial. Já no sentido contrário, nós temos a professora Maria Berenice Dias, que eu sempre coloco aqui para vocês, e ela traz a seguinte lição. Falando em dano moral e ressarcimento pela dor do fim do sonho acabado, é muito bonito isso, né? O término de um namoro também poderia originar responsabilidade por dano moral. Porém, nem a ruptura do noivado em si é fonte de responsabilidade. O noivado recebia o nome de esponsais e era tratado como uma promessa de contratar, ou seja, promessa de casamento, que poderia sim ensejar indenização. Quando se dissolve o noivado, com alguma frequência, é buscada indenização não só referente aos gastos feitos com os preparativos do casamento que se frustrou, ou seja, os danos materiais, mas também aos danos morais. Então, compete à parte demonstrar as circunstâncias prejudiciais em face das providências, porventura tomadas, em vista da expectativa do casamento. Não se indenizam lucros cessantes. Então, aqui para vocês sabem muito bem em relação a lucros cessantes e danos emergentes. Lucro cessante é aquilo que a parte deixou de ganhar, né? Aqui a gente não está discutindo isso. A gente pode discutir o que ela gastou até ali. Perfeito? Dano emergente. Lucros cessantes não se discute aqui sob hipótese alguma. Mas tão somente os prejuízos diretamente causados pela quebra do compromisso. Há outro título que não o de considerar o casamento como negócio, uma forma de obter lucro ou vantagem. Esta é a postura que norteia a jurisprudência. São palavras muito fortes da professora Maria Berenice Dias. Vocês sabem que eu amo a professora Maria Berenice Dias, ela encabeça o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, vocês sabem bem disso também, e dentro do IBDFAM existe uma corrente, uma postura dentro do IBDFAM, doutrinária, que não é possível falar em responsabilidade civil por danos morais nas relações familiares. Qual que seria a justificativa em relação a isso? Porque o casamento poderia ser visto como uma fonte de lucro. E sendo uma fonte de lucro, seria uma possibilidade de nós estarmos legalizando uma ideia de enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa. Beleza? Então, existe essa postura dentro do IBDFAM, mas nós vamos constatar que dentro da jurisprudência é possível, sim, a reparação dos danos morais nos casos que acabam envolvendo as relações de família, sobretudo aqui nesse caso que nós estamos estudando, ou seja, dessa quebra pré-negocial, dessa quebra antes da celebração do casamento. Tá? É nítido que a questão dos danos emergentes é interessante a gente discutir, ou seja, imagina, a pessoa vai lá, contrata uma igreja, às vezes paga R$1.000 na igreja, aí contrata um buffet, aí quantos, eu não tenho nem ideia, aliás, eu tenho uma ideia porque meu irmão vai casar em tese o ano que vem, né, se a pandemia deixar, eu sei mais ou menos que eu vi o contrato, mas contrata o buffet, contrata tudo aquilo, chega na hora de casar e, pô,
o cara vai lá e dá para trás, dentro de um exemplo. Ou o contrário. Então, é possível rever esses valores, e a gente vai entender que faz sentido. A questão dos lucros cessantes, aí é algo estranho, né? Não faz, talvez, muito sentido a gente falar sobre lucros cessantes, tá? Um ponto que eu coloco para vocês antes da gente nos batermos lá na jurisprudência é um maravilhoso artigo 187 do nosso Código Civil, que vocês estudaram no ano passado, que fala para nós que também comete ato ilícito titular de um direito, que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, aqui nós estamos diante do nosso chamado abuso de direito, que é uma coisa maravilhosa, uma das grandes novidades do nosso Código Civil de 2002. E sobre a quebra da promessa, né, do contrato de casamento futuro, é forçoso concluir que, no Código Civil de 2002, o dever de indenizar surge não com base no artigo 186. O artigo 186, só lembrando para vocês, é aquele ato ilícito puro, aquela ideia de culpa que gera o dever de indenizar, ação ou omissão, aquele que, por ação ou omissão, comete aquela ideia. Aqui nós não estamos falando do ato ilícito puro, mas sim do abuso de direito, que é um ilícito equiparado na regra do artigo 187 do nosso Código Civil. Beleza? Vamos lá. Quanto tempo nós temos? Vai, vamos finalizar aqui. Falar julgados favoráveis, julgados contrários, julgado que reconhece somente os danos patrimoniais, julgado que reconhece somente os danos extrapatrimoniais e o que prevalece. Então vamos começar pelos julgados favoráveis. Apelação civil. Ação de indenização por danos morais e materiais, acumulada com extinção de condomínio. Sentença ultrapetita. Ruptura de noivado, enganação. Olha que massa, né? Danos morais configurados. Imóvel financiado, interesse da Caixa Econômica Federal. Extinção de condomínio prejudicada. É defesa ou juiz proferir sentença decidindo além do pedido inicial sob pena de nulidade parcial da sentença. A ruptura do noivado, embora cause sofrimento e angústia ao nubente, por si só não gera dever de indenizar, pois, não havendo mais o vínculo afetivo, não faz sentido que o casal dê prosseguimento ao relacionamento. Todavia, se o rompimento do noivado ocorreu de forma extraordinária, em virtude de enganação, por meio de promessas falsas e mentiras desprezíveis, causando dor e humilhação na noiva abandonada, configuram-se os danos morais. Gente, isso daqui é importante, tá? Enganação. Essa palavra é a chave, talvez, para responder essa primeira pergunta para vocês, se é possível um fato gerador de dever de indenizar na quebra da promessa de casamento. Enganação. O ato de enganar. 2016, do Tribunal de Minas Gerais, tá? O segundo julgado aqui do Paranazão, de 2000, julgado mais antigo, que é daqui da Câmara Civil, que foi julgado, mas é um caso de Londrina, daqui da Câmara Civil, desculpa, de Londrina, tá? Desculpa, o que eu estou falando? Terceira Vara Civil de Londrina, que foi julgado pela quinta Câmara Civil do Tribunal de Justiça, tá? Responsabilidade civil, rompimento de noivado às vésperas do casamento. Falta de motivo justo, gerando responsabilidade e indenização. Dano moral, configuração. Valor da indenização fixado moderadamente. Reconvenção improcedente face à culpa do réu pelo rompimento. Recurso do apelante provido e do apelado desprovido. O noivado não tem sentido de obrigatoriedade. Pode ser rompido de modo unilateral até o momento da celebração do casamento, mas a ruptura imotivada gera responsabilidade civil, inclusive por dano moral, cujo valor tem efeito compensatório e repressivo, por isso deve ser em quantia capaz de representar a justa indenização pelo dano sofrido. Gente, aqui um parênteses, tá? Esse julgado é de 2000, março de 2000. Vocês sabem que o abuso de direito aparece no Código Civil de 2002, por isso que ele está falando da ideia de culpa, da prova de culpa, algo nesse sentido, tá? No abuso de direito, nós temos uma incidência, sobretudo, da responsabilidade civil objetiva, então aqui é um julgado que é um julgado um pouquinho mais antigo, beleza? Julgados contrários, 4 exemplos. A primeira é de Minas, segunda de São Paulo, terceira de São Paulo e quarto do Rio Grande do Sul. Apelação civil, ação de indenização, fim de noivado, dano material e moral, não comprovação. Segundo dispõe o artigo 333, inciso 1º do CP6, aqui já é o novo CPC, né? Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de direito pleiteado, ausentes os requisitos do artigo 186 do Código Civil. Aqui ele está no ato ilícito, dentro daquela teoria geral do ato ilícito, tá? Não é o caso de incidência de danos morais e materiais,
ainda mais quando a parte autora não se incumbiu de provar os fatos alegados. Meros desabores e frustrações advindos do rompimento do noivado que não ensejam condenação e indenização. É visto por muita gente, sobretudo pelo IBDFAN também, como eu coloquei para vocês, que essa ruptura gera um mero desabor, tá? Dentro de casos excepcionais, sim, pode gerar uma responsabilização, mas dentro de casos genéricos, que não existe uma especificidade, se trata de mero desabor. Então, por quê? Porque senão nós iríamos responsabilizar, por exemplo, términos de namoro, todas essas questões, tá? Segundo exemplo, ilegitimidade de parte ativa, ocorrência, dano material, prejuízo relativo às despesas realizadas em virtude da celebração do matrimônio, da autora suportadas pelo seu progenitor, pelo sogro, né? Hipótese em que deve ser proposta demanda em nome próprio, recurso do réu provido, indenização, responsabilidade civil, dano moral, inocorrência. A autora que se iludiu com promessa de casamento. Caso de mera suscetibilidade, que não traduz dano, ausência de ilicitude de comportamento, verba indevida, sentença reformada, recurso do réu provido, prejudicado da autora, sucumbência, enfim. Que interessante, né? Tem até questão de legitimidade aí para quem tem interesse. O progenitor foi que custeou as despesas em relação à celebração do matrimônio, ele teria que ajuizar a demanda em nome próprio. Planck, né? 2009 de São Paulo. Um exemplo também de 2009 de São Paulo, responsabilidade civil, danos morais e materiais, rompimento de noivado. Os atos do noivo não evidenciaram vontade contrária ao de contrair matrimônio, sendo obrigado a ressarcir a noiva nos gastos efetuados com a cerimônia religiosa. A promessa de casamento baseada no compromisso amoroso entre o homem e a mulher é eivada de subjetivismo e riscos, sendo que a sua ruptura não pode acarretar dano moral indenizável, recurso parcialmente provido. Interessante também, né? E aqui, o do Rio Grande do Sul traz para nós danos morais, noivado, promessa de casamento, desfazimento, é incabível dano moral contra o parceiro que deseja contrair o casamento. É isso. Só que nós temos uma outra discussão em relação a isso. Porque existirão, sim, alguns julgados que vão reconhecer apenas os danos materiais decorrentes dessa não realização do casamento, como, por exemplo, as despesas com relação à festa que não acabou acontecendo, tá? Desculpa. Aqui é de 2015, de São Paulo. Então aqui, só voltando, nós temos 2 votos de São Paulo de 2009, e aqui nós temos um voto de São Paulo de 2015, que coloca a seguinte lição para nós, ó. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais, rompimento do noivado pelo réu 10 dias antes da celebração do casamento. Danos materiais, ressarcimento, admissibilidade, exclusão dos supostos gastos realizados pelo varão com cartão de crédito da autora não demonstrados e divisão igualitária das despesas efetivamente já adiantadas. Danos morais, afastamento, direito do noivo de repensar a sua vida antes de contrair matrimônio. Pequeno período de duração do namoro, ausência de situação vexatória ou humilhante pelo parcialmente provido. Parcialmente provido por quê? Porque afastou o dano moral, mas manteve ali as questões referentes aos danos materiais. Beleza? Por outro lado, nós temos julgados que reconhecem somente o dano moral e afastam o dano material. Vamos lá. Aqui, um outro julgado de São Paulo, aqui em 2012, ou seja, nós temos 2009, 2015, o passado, e agora o 2012. Vamos lá. Rompimento de promessa de casamento. Inexistência de dano moral indenizável. O rompimento de relacionamento de longa data, mesmo que às vésperas do casamento, sem qualquer humilhação e de modo discreto, não configura ato ilícito ou abuso de direito. Lucros restantes, não comprovação de que a autora tenha abandonado o emprego por causa do casamento. Recursos providos. Aqui eu confundi, né? Inexistência de dano moral indenizável. Aqui não tem nenhuma coisa e nem outra. Aqui não existe a comprovação, mas o de baixo tem, ó. Noivado, rompimento, dano moral e material. Descaracterização. Somente descaracteriza a ocorrência do dano moral indenizável em decorrência do rompimento do noivado, quando esse verifica as vésperas da data do casamento. Então, aqui ele coloca uma condição, né? A verificação em relação às vésperas do casamento como a possibilidade de se indenizar em relação ao dano moral. Já a ocorrência de danos materiais, em virtude da declaração da data do casamento, quando após o rompimento os bens adquiridos permanecerem na posse da parte autora.
Então, aqui existe uma condição de caracterização de dano moral, que é essa ideia de véspera de casamento. Já aqui no julgado de cima, o rompimento de relacionamento de longa data, mesmo que as vésperas do casamento, sem qualquer humilhação e de modo discreto, não configura ato ilícito ou abuso de direito. Quando ele fala sem qualquer humilhação, ele também está colocando uma condição como uma possibilidade de se pleitear danos morais. Qual seja, por exemplo, se existe uma humilhação pública, no ato da celebração, o noivo ou a noiva não comparece, isso é um ato de extremo vexame público, e sobretudo em cidades pequenas, né, em que esse fato vai gerar ali um conhecimento em relação a toda a sociedade. Então, dentre desses casos, vamos imaginar um casamento aqui celebrado numa cidade que tem, vamos supor, 10 mil habitantes, e depois de um certo tempo de noivado, o cara simplesmente decide não casar bem às vésperas do casamento. Dentro desses dois julgados, nós conseguiríamos enxergar que sim, existiria a possibilidade de gerar a indenização por dano moral. Beleza? Mas, gente, o que vai prevalecer? Aqui é muito interessante, porque como nós temos o posicionamento de que a boa-fé será aplicado para as nossas relações familiares, é que nós estaremos diante da boa-fé objetiva, o que é mais recomendável, sobretudo para tudo isso, né, é a análise do caso concreto. Analisar o que aconteceu em cada caso, analisar certinho como que foi a situação, porque dentro da boa-fé objetiva, que é um princípio que acaba aparecendo vinculado à matriz da eticidade do nosso Código Civil, os cônjuges eles estão vinculados a agirem de boa-fé. Então, esse rompimento, bem às vésperas, pode aparentar, né, uma violação em respeito à boa-fé, e vinculando esse desrespeito à boa-fé, vocês bem sabem que na regra do artigo 187 geraria ali um abuso de direito. O desrespeito da boa-fé, dependendo até mesmo de certos casos, né, aos bons costumes, que é um conceito aberto, poderia sim gerar uma responsabilidade pré-contratual casamentária em decorrência a esses desrespeitos anteriores à própria celebração do casamento. Vocês sabem também que a questão da boa-fé em relação a negócios, e o casamento é um negócio também, a boa-fé tem que ser observada na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual. Ela acompanha todo o contrato. E aqui para nós também tem que parecer assim, tá? Então, se houve um desrespeito, uma violação em decorrência da boa-fé objetiva deste casamento, é nítido que nós estaremos diante de uma responsabilidade pré-negocial casamentária, só que isso tem que ser analisado dentre dos casos concretos, tá? Bem, então, como eu coloquei para vocês, é muito interessante a ideia do Jones Figueiredo Alves. Ele coloca essa ideia de estelionato do afeto, por quê? Porque, como eu comentei com vocês, a ideia de você enganar o outro noivo, a outra noiva, é muito importante para nós aqui, como um fato caracterizador da responsabilidade civil dentro dessa fase pré-contratual. Então, essa ideia de estelionato, né, do afeto, estelionato afetivo, pode aparecer para nós como abuso de direito. Então, essa ideia do Jones Figueiredo Alves acaba aparecendo de uma forma muito interessante. Tá? Então, se a pessoa acaba se utilizando com uma lesão psicológica, gerando uma lesão psicológica no noivo, enfim, pode sim gerar um estelionato no afeto, e gerando estelionato do afeto, pode gerar, consequentemente, a responsabilização civil, tá? Só que, gente, um ponto. Só a quebra deste contrato, dessa fase pré-negocial, não gera dever de indenizar, tá? Dano moral. Dano moral, tá? Então, somente assim, não vou mais casar, tal, e formei a noiva, enfim, isso só já não pode ser visto como dano moral. A gente não pode confundir dano moral com mero desabor, que a pessoa acaba sofrendo ali dentro, não vou falar dia a dia, né, porque, pô, não é todo dia que o casamento
a ideia de um casamento futuro é rompido, tá? Mas é visto, num modo geral, como mero desabor, e aqui aparece a exceção, né, que sim, em determinados casos, que são casos excepcionais, os danos morais podem ser configurados, principalmente quando essa pessoa foi substancialmente enganada pelo outro consorte, tá? Então, se essa pessoa viola a confiança que o outro no bem, enfim, esse outro esponsal está depositando nela, nós temos uma quebra do dever de confiança, quebra do dever de confiança, quebra da boa-fé objetiva, e aí sim poderia gerar um dano imaterial. E aqui eu trouxe para vocês essa ideia, ó. Apelação civil, indenização por danos materiais e morais, noivado desfeito às vésperas do casamento, traição. Danos materiais e morais caracterizados, dever de indenizar. A vida em comum impõe aos companheiros restrições que devem ser seguidas para o bom andamento da vida do casal e do relacionamento, sendo inconteste o dever de fidelidade mútua. O término de relacionamento amoroso, embora seja o fato natural da vida, e por isso seria um mero aborrecimento, tá? Gerará dever de indenizar por danos materiais e morais, conforme as circunstâncias que ensejaram o rompimento. Então, são indenizáveis danos morais e materiais causados pelo noivo flagrado pela noiva, mantendo relações sexuais com outra mulher na casa em que moravam, o que resultou no cancelamento do casamento marcado para dias depois dos serviços contratados para a cerimônia. Então, aqui nós temos um exemplo cinematográfico em relação à possibilidade de indenização perante este casamento, essa fase pré-contratual do casamento. Gente, o que vocês precisam ter como lição é a análise do caso concreto. Sendo a análise do caso concreto, quebra dos deveres anexos da boa-fé, não precisa provar culpa, tá? Então, sendo uma boa-fé objetiva, e nós estamos diante da boa-fé objetiva, a boa-fé objetiva, ela acompanha todos os negócios jurídicos, e esse casamento tem que ser visto diante da boa-fé objetiva, sobretudo como a quebra do dever de lealdade, que é um dever anexo da boa-fé objetiva, e esse dever de lealdade ele é inerente a todos os negócios jurídicos celebrados, inclusive para nós o casamento. Violando esse dever jurídico, violando esse dever de lealdade, pode sim que surja a responsabilização por danos materiais e também morais, por que não, dentro, por exemplo, desse julgado que eu coloquei para vocês, proveniente de Minas Gerais do ano de 2010. Fechamos por aqui a nossa primeira parte do casamento, tá? E aí, a partir da semana que vem, a gente começa a trabalhar as questões patrimoniais referentes ao casamento. E aqui também vai ser bem legal, eu prometo para vocês, perfeito? Gente, eu só peço que vocês indiquem aí para mim o nome do chat, por favor, para fins de registro. Eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Vou lançar para vocês a atividade este final de semana, naquele nosso combinado. Questões objetivas, um prazo uma semana a mais, para não acumular para vocês. E vamos lá, bom final de semana para vocês. Aí, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima semana. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Adriano.